Tá, Audrey, você fala que criar é isso, criar é aquilo, falou lá que precisa da tal da nutrição, mas como se faz para criar algo? Como? Eu nunca fiz, eu não faço nem ideia de por onde começar. Existe algum método, alguma metodologia para criar? Eu sou a Audrey Roida, do Núcleo Traços, Trecos e Trocas, Pesquisa e Formação de Professores em Criatividade. E hoje será a continuação do último vídeo sobre nutrição criativa. No último vídeo, eu falei sobre a necessidade da gente se nutrir criativamente para que a sua criatividade ficasse sempre, ó, bacanuda, sempre supimpa, sabe? E hoje eu vou falar de uma ação, ou seja, de uma estratégia de criação. É quase, tá, gente? Quase como uma metodologia. Os meus professores da faculdade vão me mandar para o mármore do inferno quando me ouvirem falar isso. Mas não é uma receita, ou seja, não é porque você vai fazer A mais B mais C que vai dar uma criação. Não é assim que funciona. Essa ideia que eu vou apresentar hoje, ela é apenas a percepção de que vira e mexe o processo criativo das pessoas contém essas três ações básicas. Então, existe um vídeo, um mini documentário de um cineasta chamado Kurt Ferguson. O documentário se chama Everything is a Remix, ou seja, tudo é um remix. O link vai estar aqui nos comentários ou no próprio vídeo para vocês verem. E é um documentário que entende que o processo criativo, ele basicamente se dá por meio dessas três ações que eu vou mostrar agora. As três ações são copiar, combinar e transformar. Agora, o mais interessante dessa ideia é que ela vem de uma noção da própria geração de vida, da própria criação da vida humana, por exemplo, da vida de qualquer ser vivo. Então acompanha aqui comigo, né? Quando o espermatozoide encontra lá o óvulo, eles se fundem, né? Eles se combinam, eles se copiam e se multiplicam. E nesse processo de se copiar e se combinar, eles se transformam em todas as células do nosso corpo. Ou seja, aqueles dois embriões, aqueles dois tipos de célula, ao se copiarem e se combinarem, vão se transformando em outras células. Eu acho essa concepção genial. Eu acho muito interessante o fato de que a gente explica uma estratégia de criação a partir da própria criação da vida. Eu acho isso assim da ordem do inexplicável. Eu acho muito interessante mesmo. E também porque é uma concepção da área das biológicas, né? Que a gente, por um senso comum, aparta da área da criatividade. Pois bem, a partir dessa concepção, a gente pode entender que as grandes invenções do mundo, elas são pequenos passos num processo contínuo de criatividade e de invenção. Então vamos pegar como exemplo a prensa de Gutenberg. Ela foi inventada em 1440, mas só porque já existiam todos os elementos necessários para a prensa funcionar. Então, veja só, Gutenberg, ele combinou o papel que já existia, a tinta, a prensa de parafuso, que é aquela que você vai girando assim, e os tipos móveis, que são aquelas letrinhas, aqueles carimbinhos de letra. Ele combinou e transformou isso em algo que mudou para sempre a humanidade. Mas veja, ele não fez isso sozinho, ele foi um ponto desse processo. Nesse filme, vocês também vão encontrar uma série de filmes que são derivações de outros,
ou que são derivações de obras literárias. Isso não é plágio, tá, gente? Plágio é uma outra coisa, né? Isso é um processo natural de criação. A criação acontece assim, ela se dá por essa combinação de elementos copiados e transformados. E com as crianças? Como é que isso acontece com as crianças? Isso se dá da mesma forma. As crianças precisam copiar para aprender e para criar. É assim que acontece, então assim, se tranquilize. Não é necessário proibir todo tipo de cópia. Explique isso para elas. Fale, olha, copiar nada mais é do que uma parte natural do processo de criação e de aprendizagem. Ao copiar, a criança combina elementos, é o mesmo processo, e ela transforma outras coisas. Ela coloca ali uma singularidade dela. Ela não é uma máquina de Xerox, né? Como eu já disse no outro vídeo. Ela combina e ela transforma em algo que é mais complexo do que a união das partes, né? Então, é aquela frase que diz que o todo é muito mais do que a soma das partes. E nesse caso é a mesma coisa. Aí você me fala, ai, mas é aquelas crianças que só querem copiar, o que eu faço com elas? Bom, aí é uma distorção dessa ação natural. Tudo que é muito exagerado acaba sendo uma distorção. Então, isso pode indicar algum problema mesmo, pode indicar que ela tem um excesso de insegurança, ou que ela tenha muito medo de errar. Mas aí é uma outra coisa, você vai investigar por um outro caminho. E que tal você, professor e professora, experimentar essa estratégia de criação? Eu vou fazer uma sugestão aqui, uma coisa simples. Você pode fazer com outros exemplos, de outras maneiras, com outras mídias, enfim, do jeito que você quiser. Mas a ideia que eu dou aqui é a seguinte, é você escolher na internet mesmo, assim, 2 ou mais imagens, escolher um pedaço de cada dessa imagem e vai copiar mesmo, copiar no outro papel ali, né? Copia um pedaço de cada e nessa cópia o próximo passo é você combinar esses elementos e ao combinar você transforma algo. Então, sei lá, você pegou 2 ilustrações de pessoa, uma você vai copiar um braço, outra você vai copiar as pernas. Nesse processo, quando você vai combinar um elemento com o outro, ou seja, braço com a perna, transforme um deles, mude a proporção, o tamanho, mude as cores. Ou seja, passe por essas 3 ações. Eu imagino que ou o resultado, ou o processo, ou ambos vão ser bem interessantes. E se você está se sentindo ridículo de fazer uma coisa dessa, não se esqueça de que todo criador começa assim, copiando. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você e para suas crianças, deixe aqui um comentário, compartilhe com seus amigos professores, assine nossos canais nas redes Instagram e Facebook e YouTube. E em breve, mais um vídeo para você. Até logo!